tarde. É, Hoje eu quero falar sobre aspectos da nossa vida, da nossa personalidade, né? Sobre os quais eu venho me debruçando nos últimos dias, quer dizer, mais focadamente nos últimos dias, né? Mas que, em realidade, a gente pensa todo o tempo, né? E eu, particularmente, passo a minha vida pensando sobre isso, né? Sobre como trazer à tona aqueles lados de nós que nós menos gostamos, né? Eu tenho esses conhecimentos, esses aspectos da nossa psique como fundamentais para que a gente consiga viver minimamente equilibrado diante das tempestades, né, que a vida nos coloca a todo momento, né? Jung dá a isso o nome de sombra, né? Sombra não é como a gente pode depreender no sentido de sombrio, de negativo, mas de algo que nos acompanha e que necessariamente tem de ser integrado ao ser que nós apresentamos ao mundo, né? Ao ser que nós pensamos ser no mundo. O João ou qualquer outra pessoa, além desse caráter que ele apresenta aqui, tem múltiplos outros dentro de si que não são aparentes, né? E que na realidade, apesar de não serem aparentes, eles estão sempre permeando este ser João que está no mundo, né? Que vive no mundo, que faz parte do mundo, que é percebido pelo mundo, que percebe o mundo. Esta sombra, né, normalmente nós só costumamos querer ver de nós o que nós achamos que é bom, que é brilhante, que é bacana, né? Nós não queremos ver os nossos... eu costumo dizer, né, as nossas partes que não nos são muito agradáveis, né? O nosso lado medroso, o nosso lado invejoso, o nosso lado mal. A gente só quer ver o lado bom, o lado heróico, né? O lado bondoso. E isso não é assim que funciona. Nós somos todos ao mesmo tempo, né? Só reconhecendo esses nossos lados não tão bons, mas que são necessários ser conhecidos e integrados à nossa personalidade, é que nós vamos conseguir nos ver por inteiros e, ao mesmo tempo, conseguir ver o outro que de nós se aproxima, do qual nós nos aproximamos também como inteiros. Nós não vamos dizer, fulano é todo bom. Não existe ninguém todo bom. Fulano é todo mal. Também não existe ninguém todo mal. É preciso que a gente passe a conhecer essas partes que nós não gostamos em nós e que nós reconhecemos com muita facilidade no outro, né? Nós apontamos o outro como mal, o outro como invejoso, o outro como heróico até, né? O outro como super bem sucedido, e nós não. Nós precisamos ver como isso funciona em nós, quais são as nossas contrapartes, né? Porque não existem só partes protagonistas, temos partes também antagonistas. É muito interessante, né, muitas vezes, quando nós
vamos olhar as nossas próprias famílias, né? A gente tem dificuldade de reconhecer as nossas raízes, de onde é que, literalmente, né, que nós brotamos, né, de onde nós viemos, o que é que nós intuímos dessas vivências de nossos antepassados, qual a real importância, ou quais as reais importâncias que eles tiveram sobre nós, né? Literalmente, quais as ascendências desses personagens sobre a formação da nossa própria personalidade, né? Reconhecendo isso, né, a gente passa a ter uma melhor percepção de como nós estamos agindo, como nós agimos com os nossos filhos, com os nossos netos, né? E como é que nós os enxergamos, se nós estamos fazendo por eles o melhor, se nós estamos fazendo por nós também, na nossa vivência com eles, o melhor. Porque nem sempre fazer o melhor para o outro é o melhor para nós. É preciso manter uma percepção de equilíbrio entre o que seja melhor para mim, o que seja melhor para o outro. Se eu dou tudo o que eu tenho, eu fico sem nada. Não é? E se eu recebo tudo do outro, eu deixo esse outro sem nada. É muito mais viável do ponto de vista da harmonia fazer um equilíbrio entre essas ações, né? O que eu posso dar, o que realmente é valioso que eu dê, né? Mesmo um conselho, uma orientação, é preciso muito cuidado. Será que o indivíduo a quem eu estou querendo dar essa orientação, ele está apto para recebê-la? Eu posso causar um desequilíbrio muito grande na percepção de mundo de um determinado indivíduo, passando a minha própria visão de mundo para ele de forma intempestiva, né? É preciso cuidado nessa abordagem, né? Entender até onde vai a capacidade de entendimento desse indivíduo. E isso tem muito a ver com a integração dessa nossa sombra, a sombra gigantesca, né? Que embute atrás de nós muitas outras sombras, muitos outros lados de nós mesmos. E esse mergulho, né, eu pessoalmente acho muito bacana. Né? Eu costumo dizer, não sei se isso fica bem patente, né, que eu sou o próprio caos. Eu sou muito caótico. Então, a minha contraparte, né, a minha parte antagônica desse ser caótico é o ser que busca ser organizado, que busca se organizar, né? E olha, eu tenho um trabalho danado comigo mesmo para não ser tão caótico, para conseguir me equilibrar no meio do caos, né? Trazendo à tona esse meu antagonista prático, esse meu antagonista que se quer organizado, né? Que gosta de ser organizado, que precisa ser organizado. Traçando um paralelo com a astrologia, que é uma disciplina que eu gosto, né? Tem gente que torce o nariz, eu gosto. Tá? Eu sou um aquariano, né, que tenho um ascendente em peixes, uma lua em escorpião. Então, o meu antagonista de peixes, que é como eu me vejo no mundo, do outro lado, às minhas costas, está virgem, que é a parte que tem que ser integrada à minha forma de ver o mundo, a praticidade de virgem, a inteligência de virgem, o discricionarismo, né? A crítica contundente que o virginiano ou a virginiana tem. Né? O peixes, o pisciano que eu sou no mundo, é muito contemplativo, é muito fluido, não é? É muito condescendente. Então, para que eu tenha uma presença no mundo
mais harmônica, eu preciso integrar as minhas partes virginianas, né? O ser caótico que eu sou, psiquicamente, tende a integrar as partes conscientes daquele ser que estuda, que verifica, que questiona, não é? Que procura fazer síntese das várias argumentações que faz, pondo elas sob o crivo do intelecto. Isso é fundamental para que eu não me perca no próprio caos. E também não deixe, né? É evidente, precisa ter esse cuidado, que essas partes discricionárias, críticas, contundentes, prevaleçam. É preciso estar sempre ali dosando umas e outras, né? Fazendo um mix para que eles obtenham ou tragam para mim um melhor estar no mundo, né? O ser aquariano que eu sou, que é o meu signo solar, precisa integrar as partes leoninas, que são as partes vistosas, as partes provedoras, né? Enquanto o aquariano é aquele ser que está com a cabeça no ar, pensando lá na frente, né? Futurista, nada presente. Precisa integrar essas partes leoninas, né? E por aí vai, né? Para não me alongar muito, né, nesses quesitos, porque não é o foco dessa fala de hoje, né? No tarô em si, é preciso ser representado pela carta da força, né? O arcano 11, né? Em alguns tarôs, né? Em outros ele muda... Não, ele muda um pouco, sim, né? Mas o arcano 11, não é? Ele significa o equilíbrio interno, né? Entre o que eu penso e o que eu ajo, entre o que eu quero e o que eu posso. É um domínio muito interessante, né? Que tem que ser trazido para a nossa presença no mundo, para o nosso estar no mundo, né? Tudo a ver com a minha proposta inicial de abordar essa integração dessas partes desconhecidas ou, quando conhecidas, negadas de nós mesmos. Eu tenho visto muito isso nas minhas consultas, né? Normalmente, quando você confronta o teu paciente, a tua paciente, sobre os lados sombrios dele, de suas próprias histórias, há muita dificuldade deste indivíduo entender que aquilo é ele também, que aquilo precisa ser trazido à tona para ser integrado. Não é aceito facilmente. Muitas terapias se interrompem se nós não tivermos a habilidade necessária de fazer com que o indivíduo, né, esta paciente, se reconheça também em suas partes não tão otimizadas, não tão bacanas, né, ou não vivenciadas, essas partes que pertencem a ele mesmo, a ela mesma, que pertencem a mim também. Todos nós temos partes que ou não reconhecemos ou não queremos reconhecer, que nós temos muita dificuldade de reconhecer. Naqueles grupos que contam histórias, né, nós só queremos contar as histórias boas, em que nós apareçamos como protagonistas, como bem-sucedidos, né? Dificilmente nós aprendemos e nós aceitamos contar histórias em que nós somos derrotados, né? Em que nós sofremos derrotas e por nossa própria incompetência em nos conduzir a um final vitorioso. E quando a gente faz isso, se a gente tem a coragem de aceitar que nós temos partes, né, negativas, partes sombrias, nós crescemos muito.
Nós começamos a obter a capacidade de lançar luz sobre nós mesmos, né? De compreender melhor a nossa participação no mundo. Isso não quer dizer que a gente vai se tornar santo, que vai ser um ser iluminado, né? Iluminado, em última análise, né? Eu vejo que todos nós somos. Todos nós temos luz, nós não somos seres completamente sombrios, até porque estamos vivos. O que nós podemos fazer, como eu acabei de dizer, luz é vida, tá? O que nós podemos fazer é melhorar o quantum dessa luz em nós mesmos. É fazer com que essa luz seja mais brilhante. É fazer com que nós sejamos compreensivos com nós mesmos, a partir do momento em que nós nos deixemos reconhecer. Se nós não nos reconhecemos, se nós nos fechamos dentro de nossos complexos, nós não vamos conseguir fazer com que essa luz em nós se expanda, né? E seja como uma estrela brilhante no cosmos, que mesmo há milhões de anos-luz, conseguimos ver sua luz aparecer aqui. É tal a potência de sua luminosidade, né? Isso parece até muito distante, mas nós temos aqui no nosso próprio sistema solar, né, o Sol, uma estrela ultra brilhante que projeta, provê, né, e praticamente contém toda a vida em torno de si mesmo, né? Todos nós giramos em torno do Sol. E nós temos que ter consciência que muitos de nós sequer lidam com essa realidade, de que todos giramos em torno do Sol. A maioria nem sabe o que é isso, uma imensa maioria. Não tem noção desse giro em torno do Sol, não tem noção do giro da Terra em torno de si mesma, não consegue compreender as leis da gravidade e outras leis, né, de movimentos da Terra, da Lua, dos planetas. Tudo fica muito distante. Porque para esses indivíduos, a vida se dá no nível muito primário, né? Entre o nível da subsistência, não puramente o nível animal e um segundo nível, que é o nível de uma existência pouco percebida. Não é? Normalmente, os pensadores que se dedicam a avaliar esses níveis de consciência ou de existência, eles colocam esses níveis em números de 7, né, que tem a ver com os chakras também, né, que na realidade a gente diz que são 7, mas 7 são os mais importantes. Existem centenas de chakras, né? Chakra dos dedos, chakra das mãos, chakra dos olhos, chakras das costas, da parte das costas do corpo, né? Como vórtices de energia, nosso corpo é composto de inúmeros chakras. Mas aceitamos essa classificação em 7, né? Desde o nível básico, que tem a ver também com o nível de existência básico, esse que eu acabei de enunciar, né? De falar, né? Até o nível mais alto, que é o nível espiritual, né? Que também existe um chakra correspondente espiritual, que é chamado chakra da coroa, né? Do alto. E esse nível de existência, provavelmente a gente tem só vislumbres dele, né? Nós temos os 4 níveis iniciais, que é o nível básico, o nível de necessidade de alimentação, de prover, o nível um pouquinho mais alto, que já percebemos as pessoas às nossas voltas, né? Os nossos núcleos familiares. O 4º nível, que a gente já projeta uma compreensão maior. É como se, eu nem quero falar disso também mais aprofundadamente, mas só para dar uma ideia. Não é, o objetivo hoje não é tratar de chakra, não é tratar de, até sim, de nível de consciência, sim, mas não me estender muito a respeito. Num outro momento eu pretendo fazer um outro vídeo, uma outra fala,
sobre o que eu penso sobre esses níveis de consciência e de existência, não é? Que eu vejo também muito importante que a gente tenha noção de em qual nível de existência nós estamos e o que é preciso fazer para que nós melhoremos de níveis de existência, de consciência, em última análise, em nível de compreensão do nosso próprio ser no mundo, do próprio nível de consciência e de existência dos seres que nos cercam e como nós interagimos com eles. Né? Eu há muito tempo eu procurei abrir mão desse criticismo muito forte sobre o mundo que me cerca, né? E passar a exercer um nível maior de compreensão, de compreender a mim mesmo, de compreender o outro, não é? Mais ou menos seguindo, né, o que diz o oráculo de Delfos, né? A gente pensa que é sempre o enigma da esfinge. Não, ele está lá no oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, em primeiro lugar. E o segundo, evite excessos, seja de que ordem for. Olha, esses dois mandamentos, esses dois axiomas, se praticados, tornariam e tornarão as nossas vidas muito melhores do que a gente vive hoje, qualquer um de nós. Se qualquer um de nós pegar esses dois, vamos chamar de mandamentos, né, que muitos entenderão mais fácil, conheça-te a ti mesmo, evite cometer excessos. Você já tem aí uma estrada ampla para percorrer e para crescer, para melhorar, para compreender melhor o mundo, para compreender melhor o outro, para compreender melhor a si mesmo. Né? E isso, né? Isso traz uma compreensão muito grande, eu presumo, né? Disso que eu estou colocando. Sempre que eu coloco uma opinião, eu procuro dizer que eu penso assim, isso vale para mim. E em momento algum eu quero impor ao outro a minha forma de pensar, aquilo que eu penso. Esses dias atrás, eu acho que não foi a última, eu falei sobre o mergulho na natureza, né? E alguém fez um comentário no YouTube, aqui mesmo no YouTube, e disse: Ah, João, isso é muito bom, muito bacana, mas, né, é impossível de fazer. Então, eu compreendi, porque sim, é impossível de fazer hoje para essa pessoa, na percepção dela, na compreensão dela. Isso tem que ser compreendido. Para ela, realmente, pode sim ser muito difícil de aceitar que é preciso mergulhar na natureza para ter uma vida melhor. Para mim, foi muito importante mergulhar na natureza. E eu vejo que nesse mergulho na natureza, nessa solidão, né, que eu chamaria de solidão construtiva, é que nós passamos a ver quem nós somos, quais são as nossas reais necessidades, como lidamos com os nossos medos. Fechando o círculo, isso que eu estou falando hoje, né? Como nós lidamos com as nossas sombras, com as nossas partes de nós mesmos que nos amedrontam. Na solidão, a gente consegue ter uma melhor compreensão disso, né? Nesse estar sozinhos. Eu diria que, além de um mergulho na natureza, é preciso que aprendamos a estar sós, a estar com nós mesmos, para que, vendo a nossa própria companhia, vendo como nós soamos para nós mesmos, nós possamos aprender como podemos e devemos ser melhor para o outro. Acho isso fundamental e acho de uma beleza ímpar, né?
essa compreensão de nós mesmos, esse mergulho em nós mesmos, não em busca só de me conhecer narcisicamente, não, de fazer com que eu, me vendo, me entendendo, eu passe a ter um melhor posicionamento diante do outro e para esse outro, para que eu leve a esse outro o melhor de mim mesmo. Isso eu acho muito importante, muito fundamental. E para mim, o caminho da cura, o caminho da iluminação que seja, que seria um melhor estar no mundo, não é? Passa por esse aprendizado, né? Desse mergulho em si mesmo, dessa solidão criativa. Bom, gente, por hoje eu acho que trouxe os assuntos que eu queria, né? Dando uma rápida pincelada que pode ser ampliado e certamente será, seja através de perguntas, seja através de minhas próprias reflexões, né? Eu vou procurar trazendo isso aos poucos e constantemente, como eu tenho feito de uns anos para cá, né? Postado um pouco mais de vídeo, né? Nestes anos, né, desta minha caminhada, dessa integração do João com as partes do João, né? Eu tenho procurado fazer isso. Hoje aqui na Cururupitanga, né? Nesse momento eu estou aqui em Itabuna, por isso estou gravando esse vídeo num ambiente diferente do ambiente do mato, né? Mas seja aqui, seja no mato, eu procuro ter esses momentos de convívio comigo mesmo. Então vamos lá, vamos escolher esse resto de quinta-feira, né? Hoje é uma quinta-feira, no inverno no sul da Bahia, o inverno não é tão forte quanto é aí no sudeste, no sul e em outras partes do Brasil e do mundo, não é? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Om Namah Shivaya.